Fala Dev, beleza? Bem-vindo à nossa segunda aula da nossa Docker Survival, a nossa maratona de Docker. E na aula de hoje nós falaremos o que são containers. Bom, galera, um container nada mais é, em poucas palavras, simplificando, um ambiente isolado. A aula de hoje foi essa. Valeu! Bom, brincadeiras à parte, é um ambiente isolado e ele é muito parecido, por exemplo, com as VMs, tá bom? A diferença é que os containers, eles partilham de um único kernel Linux. Tá bom? Então, quando você tem ali um ambiente de container, imagina aí que a gente não precisa mais instalar um SO para cada uma dessas instâncias, porque eles compartilham de um único kernel e isso facilita muito. E aqui já vem uma primeira vantagem relacionada às VMs. O consumo dele de capacidades computacionais é muito menor. Imagina aí já que no nosso exemplo lá, onde a gente tem várias VMs, a gente tem que ter várias instalações de SO, a gente tem vários containers e a gente tem apenas uma instância Linux onde eles partilham da mesma, beleza? Essa imagem aqui exemplifica muito bem o que é o container e como eles partilham disso. Além disso, um container também, por ser um ambiente isolado, você pode entender como se fosse um recipiente dentro de uma bacia gigantesca, onde se esse recipiente quebra, ele não compromete a bacia inteira. Uma vez, como eu disse, ele é isolado, ele não participa de demais containers. Por mais que ele possa se comunicar, ele não interfere no funcionamento. Beleza? Então, conceitualmente, uma VM e um container, eles são muito parecidos. Porém, vamos aos números, que os números não mentem. Bom, cada VM precisa de uma instalação de SO. Então, partindo dessa premissa, a gente vai imaginar agora que a gente vai subir 10 VMs no nosso servidor, onde cada VM requer 10 GB de disco, 4 GB de RAM e de 3 a 5% de CPU. Então, a gente tem para 10 VMs 100 GB de disco alocado, 40 GB de memória RAM e de 30 a 50% de consumo de CPU. Bom, lembra que eu falei para vocês que containers compartilham o mesmo kernel Linux? Então imagine só que todo esse consumo exagerado de VMs aí, 100 GB de disco, 40 GB de memória RAM e de 30 a 50% de consumo de CPU não é utilizado no container. Obviamente que eu mostrei os números da VM, mas os números do container eu vou guardar para uma próxima aula, justamente para vocês verem na prática o quanto esses containers consomem de memória, consomem de CPU e consomem realmente uma capacidade computacional. Bom, a aula de hoje foi essa, espero vocês na próxima aula. Se inscrevam aí para receber a notificação de quando sairá a próxima aula do Docker Survival e te vejo na próxima. Valeu!